Fluminense ajudou o Flamengo e o Flamengo também ajudou o Fluminense. Olha, jogador querido pela nação pode estar de volta ao Flamengo. Matheus Gonçalves mais perto do Bragantino e torcida do Flamengo pede permanência de Gabigol. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Olha, chegamos nessa manhã com muitas informações do nosso futebol brasileiro. Antes de tudo, quero desejar um bom dia pra você, boa tarde, boa noite, madrugada, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente e vou pedir a você, por favor, dê essa moral. Todo mundo deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais aqui no nosso trabalho, ajuda demais aqui no desenvolvimento do nosso canal. Muito obrigado pela moral que você tem dado ao canal BTB Esportes. Olha só, Pedro saiu ontem aos 27 do segundo tempo e entra o Gabigol. Gabigol, no final do jogo, ali mais ou menos 44 do segundo tempo, me dá uma assistência para o gol da vitória. Gabigol marca o gol da vitória, gol de pênalti diante do Criciúma. Pessoal, não dá para dizer que Gabigol não é importante para o time do Flamengo. E ele está mostrando aí que ele ainda pode ajudar demais o time do Flamengo. Você viu o abraço que o Gabigol deu no Tite? O Tite também deu um abraço no Gabigol. Poxa, muito legal. Quem ganha com isso é o Flamengo. Você tem que ter elenco. Feliz pelo gol do Carlinhos, muito feliz pelo gol do Carlinhos. Se o Gabigol realmente sair, o Carlinhos será ali o reserva imediato do Pedro. E ele tem que estar ali no mesmo nível, tem que entrar e tem que resolver. Então a gente fica aí nessa expectativa, nessa renovação do Gabigol, ou se o Gabigol vai sair. Lembrando, o Gabigol tá na reserva. Fez o gol da vitória diante do Criciúma, gol de pênalti no final, deu assistência ontem como reserva. E olha, o Gabigol ainda pode ser muito importante para o Flamengo. Eu fico na torcida para que a diretoria venha ceder um pouco, para que o Gabigol também venha ceder um pouco e que no final venha dar tudo certo. É muito importante você ter um elenco. Quem quer conquistar o Campeonato Brasileiro tem que ter elenco. Como ontem, saiu o De La Cruz, entrou ali o Luiz Araújo. Saiu o Matias Vinha, entrou ontem o Ayrton Lucas. Saiu o Everton Cebolinha, entrou ali o Carlinhos. Então, o Flamengo ontem foi na força da torcida, o Flamengo ontem foi na força do seu elenco, não jogou bem, mas olha, eu já vi o Flamengo jogar bem várias vezes e no final perdeu o jogo. E o torcedor fica ali, poxa, não foi justo, o Flamengo jogou bem, acabou perdendo. Campeonato Brasileiro é isso, tem que marcar os 3 pontos. Ontem o Botafogo empatou lá em São Paulo, né? Jogando diante do São Paulo, jogo muito difícil. Mas pergunta pro torcedor do Botafogo se ele não queria que o Botafogo ontem tivesse jogado mal. Olha, o Botafogo jogou muito mal. Mas como é que foi o resultado do jogo? Venceu o São Paulo por 1-0. Então o Campeonato Brasileiro é isso. Ontem o Flamengo não foi bem, mas venceu o jogo. E agora é o seguinte, o Botafogo continua na liderança com 40 pontos. O Flamengo agora assumiu a segunda colocação com 37 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos diante do Internacional. E se o Flamengo vencer esse jogo por 2-0, o Flamengo assume a liderança. Então essa vitória de ontem foi muito importante. E o Palmeiras, que ontem perdeu no Maracanã, eu estava ontem nesse jogo, perdeu no Maracanã para o Fluminense de 1-0, ficou na terceira colocação com 36 pontos. Por isso que eu comecei o vídeo falando, né, que o Flamengo ajudou o Fluminense e o Fluminense ajudou o Flamengo. Porque o Flamengo venceu o Vitória, que tá ali na zona de rebaixamento, segurou o Vitória, e nisso ali o Fluminense vencendo se aproximou um pouco mais, e a torcida do Fluminense agora tá muito confiante que vai sair dessa situação. E a vitória do Fluminense diante do Palmeiras derrubou ali o Palmeiras para a terceira colocação. O Palmeiras se manteve com 36 pontos e ajudou o Flamengo ali a alcançar a segunda colocação com um jogo a menos e pode até mesmo alcançar a liderança da competição. E olha, essa próxima rodada agora vai ser muito importante para o Flamengo. O Palmeiras, com todo respeito ao Vitória, mas o Palmeiras, ele vai enfrentar, né, o Vitória em São Paulo, nesse sábado agora, e futebol tudo pode acontecer, mas o Palmeiras é favorito. Ele pode ganhar esse jogo e ultrapassar novamente o Flamengo e encostar no Botafogo. Botafogo também no sábado vai ter um jogo mais difícil, é dentro de casa, mas vai enfrentar o Cruzeiro, que também vem crescendo dentro da competição.
Mas eu acredito sim que o Botafogo também pode vencer. E o Flamengo no domingo, às 4 da tarde, nós vamos estar nesse jogaço. Flamengo e Atlético Goianiense. O Maracanã vai estar lotado e com todo respeito ao Atlético Goianiense. Flamengo tem que vencer esse jogo. Porque pode ser que aconteça um tropeço do Botafogo ali diante do Cruzeiro. Vai ser um jogo difícil. Um empate, talvez até mesmo uma derrota. Então o Flamengo tem que vencer. O Flamengo tem que vencer nessa próxima rodada agora, com todo respeito ao Atlético Goianiense, tem que vencer. E eu acredito que o torcedor do Fluminense vai dar aquela torcidinha ali de leve para o Flamengo. É como diz o amigo, Fabinho, eu não vou torcer pro Flamengo ganhar. Nunca, nunca, jamais. Mas eu vou torcer pro Atlético Goianiense perder. Deixa de orgulho, torcedor do Fluminense. Tem que torcer pro Flamengo nesse domingo agora, porque se o Flamengo vencer, né, do Atlético Goianiense e também, claro, parada dura, o Fluminense vencer do Bragantino, o Fluminense vai cada vez melhorando para sair da zona de rebaixamento. Olha, essa próxima rodada, ela promete demais. Olha só, torcedores do Flamengo, até diante das últimas atuações, pedem a permanência do Gabigol, né? Após esse jogo agora contra o Vitória. O Gabigol, ele concedeu assistência para o Carlinhos marcar o gol da vitória, o gol da vitória diante do Vitória, e como eu falei aqui mais cedo, tem ajudado demais aí o Flamengo. Então, assim, tem uma parte da torcida do Flamengo que ainda tá chateada. O Gabigol também andou vacilando, pisou na bola, em negócio de camisa do Corinthians, algumas declarações ali, alguns comportamentos, mas eu acho que a maioria dos torcedores querem sim a permanência do Gabigol no Flamengo. Então, depois do jogo de ontem, subiu o som aí e tá aumentando aí aquela parte da torcida que quer a permanência do Gabigol no Flamengo. Olha só, de acordo com o site Flaweb, Gustavo Cuejá foi sugerido para voltar ao Flamengo. Ele quer retornar ao futebol brasileiro, né, e vê aí o Flamengo como uma excelente opção, e a torcida do Flamengo gosta muito do Cuejá, porque é aquele jogador que tem raça, tipo o Hernani Brocador. Ah, ele é um craque, não, mas a torcida do Flamengo ama o Hernani Brocador. Foi campeão pelo Flamengo, Copa do Brasil, marcou gols demais, Obina, jogadores ali que honram a camisa. É isso que a torcida do Flamengo gosta. E olha, o Cuejá ali naquele meio de campo, como um volante ali de marcação, iria ajudar demais, até para dar mais liberdade ao Arrascaeta e também ao De La Cruz. O Vasco, há um tempo atrás agora, estava de olho nesse jogador, porque também tem na situação do Vasco, parecido com o Flamengo. O Vasco tem ali o Coutinho, o Vasco tem ali o Paê no meio de campo, né? E o Vasco quer ajustar ali para os dois jogarem juntos. Tem que ter alguém para marcar, porque Paê e Coutinho, muita qualidade, mas tem que ter marcação. E o Cuejá seria, ao meu ver, um nome assim ideal, né? Imagina a torcedor do Flamengo vendo ali o Cuejá indo lá pro Vasco. Ah, Cuejá tem uma tatuagem do Flamengo. E eu conversei com alguns jogadores do Vasco, torcedores do Vasco, que disseram que não tá nem aí não, mano. Se ele vestir a camisa do Vasco e dar o sangue, lutar pelo Vasco, seria bem-vindo. Então, a gente fica aí atento aí nessa negociação, nessa situação. Gustavo Cuejá pode estar retornando ao Flamengo. Essa informação aqui do nosso amigo Romário Júnior. Olha só, é o seguinte, atualização sobre essa questão do Matheus Gonçalves. O Bragantino insiste em Matheus Gonçalves, né? A oferta, ela até agrada ao Flamengo, né? Mas a porcentagem, ela tá gerando ali um impasse. O Flamengo não concorda em repassar 70% dos direitos econômicos do clube, né? Para o clube paulista, né? A intenção do clube paulista, do Bragantino, é ali 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. O Flamengo, na verdade, ele quer vender o Matheus Gonçalves, né? Tudo bem, 6 milhões de euros, mas não por 70%, não por 70% do atleta, mas sim 50%. O Flamengo, ele quer manter ali 50% do Matheus Gonçalves, porque é um jogador novo, é um bom jogador, tem futuro, o Flamengo sabe disso. Ele estava emprestado ao Bragantino, o Flamengo trouxe ele de volta. O
Flamengo sabe, é uma pena ele não ter mais oportunidades. É um jogador que poderia ajudar o Flamengo ali dentro de campo e poderia ajudar o Flamengo também nessa questão financeira com uma possível venda. O Flamengo sabe disso, por isso quer manter ali 50% do atleta. A primeira proposta do Bragantino foi de 5 milhões de euros, mais ou menos 30 milhões de reais, por 70%, né? 70%. Mas o Flamengo rejeitou essa proposta, né? Há um mês atrás agora, e o clube, o Red Bull Bragantino, ainda insiste em contratar o jogador. Após uma recusa, o Bragantino aumentou para 6 milhões, 36 milhões de reais, né? 36 milhões de reais. O valor, o Flamengo até se agradou desse valor. O problema é que o Flamengo não quer repassar 70%. O entendimento é que a fatia justa seria ali 50% do jogador. Então a gente fica aí observando o que vai acontecer nessa situação. Você concorda do Flamengo vender o Matheus Gonçalves? Ou você manteria o jogador, como, Fabinho, você acabou de falar, é um jogador que pode ajudar o Flamengo dentro de campo e pode ajudar também numa questão financeira, numa venda futura. Então, essas aqui foram as nossas informações, né, do futebol, do Flamengo, falamos aqui de outros times também, e mais tarde você vai acompanhar aqui no nosso canal notícias sobre o Vasco, sobre o Botafogo, sobre o Fluminense e todo o futebol brasileiro. Mais uma vez eu te peço, por favor, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e amanhã vamos estar aqui de volta com mais informações do nosso futebol brasileiro, BTB Esportes, em todos os lugares. Um abraço, valeu galera!